Oi, oi, oi. Bom, eu entrei aqui ao vivo para conversar, para falar para vocês e para trazer uma reflexão. Hoje é aniversário da minha mãe. Minha mãe, infelizmente, não está mais aqui. E fisicamente, né? Mas eu sei que ela está comigo o tempo todo, porque não tem como eu vim dela, né? Então, o fato de ela não estar mais aqui fisicamente, óbvio que traz saudade, traz essa nostalgia, né? Essa vontade que a gente tem, né? De alguma forma, esse apego que a gente tem de ter a pessoa, de poder falar, de poder ver, de poder abraçar, de poder... E eu não tenho, então não tenho mais fisicamente. Mas o que me traz são lembranças, né? Lembranças e situações. Oi, Zion, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tô aqui falando hoje sobre o que eu aprendi, né? Em relação à doença da minha mãe. E que hoje eu realmente não tenho mais ela aqui, mas de fato é um aprendizado, né? A gente aprende a viver, a gente aprende a deixar ir, a gente aprende que faz parte da vida esse processo de ir e vir, de chegar e partir, de estar e não estar. Então a gente aprende a lidar com a dor, a gente aprende a lidar com a perda, a gente aprende a lidar com a ausência, a gente aprende a lidar com a presença. Então é um processo, como tudo na vida. E acredito que o meu maior aprendizado é exatamente isso. É da gente aprender a deixar ir aquilo que não é nosso. De aprender a não querer, por mais, e aí já é uma coisa humana, né? Porque a nossa humanidade, querendo ou não, deixa a gente vulnerável. E às vezes a questão é o quanto alguém é importante para nós, para que a gente possa, às vezes, querer salvar aquela pessoa, né? Então, a minha reflexão de hoje é que a gente possa, principalmente, saber que a gente está nessa vida e essa questão da vulnerabilidade, o quanto eu me coloco nesse movimento de salvar o outro, né? Porque quando a gente se coloca nesse movimento de salvar o outro, muitas vezes a gente sai do nosso lugar, né? E eu falo isso porque quando minha mãe estava doente, por muitas vezes eu quis salvar a vida da minha mãe. Eu quis abrandar aquela dor. Eu quis... até porque não, em alguns momentos, estar no lugar dela em vez dela estar ali. Eu queria, de alguma forma, que ela não tivesse passado por aquilo, porque quando a gente ama, quando a gente quer bem do outro, a gente, em alguns momentos, a gente se coloca nesse movimento de ser maior que o outro, ou de alguma forma a gente querer estar no lugar desta pessoa, porque a gente não quer que a pessoa sofra, a
gente quer salvar aquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa é importante para nós, por conta do apego emocional, principalmente com a nossa mãe, né? Que temos esse apego emocional, esse apego maior com essa pessoa que é tão importante para nós. Então, a minha reflexão de hoje é: quem vocês já quiseram salvar, ou quem vocês já tiveram esse movimento de querer salvar alguém, né? Salvar alguém da doença, salvar alguém da morte, quando se inicia um processo esse processo de estar doente ou de adoecer. Muitas vezes a gente se coloca nesse movimento de querer salvar a pessoa que é importante para nós. E o salvar, às vezes, no sentido de cuidar excessivamente, de proteger excessivamente, porque a gente não quer que a pessoa sofra. Então a gente quer proteger ela da dor, a gente quer proteger ela do sofrimento, a gente quer proteger ela de sentir tristeza, né? Ou de se deparar com algum outro problema. E não é um movimento que fale e que nos diga, que nos traga em direção à vida. É um movimento que a gente quer retrair, a gente quer proteger da dor, a gente quer proteger da pessoa sentir o que a vida está trazendo. A gente quer ir contra um movimento que a vida está trazendo para aquela pessoa, né? Talvez seja algo que talvez não, às vezes é necessário que a pessoa passe por aquilo para que haja uma mudança, seja a mudança interna que a gente necessita para fazer aquilo que a gente sabe que é preciso ser feito e talvez não conseguiu fazer. E esse processo é um processo interno, é um processo, antes de mais nada, do próprio ser, né? Então, de alguma forma, eu não entendia isso. E é muito difícil quando a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue realmente ver isso, né? A gente está tão envolvido emocionalmente que a gente quer evitar a dor, que a gente quer evitar passar por um processo doloroso. Isso faz parte, o ser humano é assim. Agora, o que a gente pode fazer para não entrar nessa situação, para não entrar nesse movimento, é fazer essa mudança interna, em que a gente sabe que cada um precisa passar por situações para que possam evoluir, para que possa haver uma mudança, para que possa haver um entendimento sobre a vida, para que possa haver talvez um movimento de humildade, um movimento de reconhecer algo que precisa ser encerrado, um movimento de se perdoar. Então, tudo aquilo que de alguma forma às vezes a gente passa exige de nós um movimento de introspecção, exige de nós um movimento aqui não é, a questão não é buscar culpados, não é se culpar e não culpar o outro, é simplesmente reconhecer algo que precisa ser reconhecido, é fazer um movimento de uma mudança interna, é buscar talvez um auto-perdão, é buscar uma mudança de comportamentos, de atitudes, seja em relação à vida, seja em relação ao outro, é buscar essa mudança interna que cada um de nós, e só apenas cada um, pode fazer. Por mais doloroso que seja, a gente precisa ter esse processo interno dessa mudança realmente. E essa mudança não depende de
entendo isso. Hoje eu tenho essa consciência de que essa mudança não dependia de mim. O salvamento, ou seja, salvar a minha mãe, salvar a vida da minha mãe, não dependia de mim. Dependia apenas, única e exclusivamente dela, desse movimento de reconhecimento, ou sei lá o que é, né? Porque cada um tem algo que precisa passar para reconhecer, para mudar, para ter uma mudança, ou para deixar ir, ou para ficar, ou para fazer essa mudança. Então, essa é a minha reflexão de hoje, por conta, não só isso, mas também por conta disso, como eu pensei nisso hoje, por conta de ser o aniversário da minha mãe e pelas situações que nós vivenciamos. E para que eu pudesse compartilhar e dividir com vocês esse aprendizado, que às vezes para nós é tão difícil e que é necessário, que é preciso tomar consciência das nossas ações, do quanto às vezes a gente se cobra demais, do quanto às vezes a gente acha que precisa ser perfeito e busca uma perfeição, e a gente se cobra por não ser perfeito, a gente se cobra por querer algo diferente, ou por brigar, ou por... Minha mãe é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente carinhosa, extremamente doadora, assim. Ela amava, ela se doava, ela dava o melhor dela, e ela sofria muito quando de alguma forma ela achava que machucava os outros, só que ela não entendia que assim, não é machucar os outros, ela precisava ter consciência dessa mudança realmente, que às vezes é preciso a gente se colocar para que o outro entenda qual é o nosso limite, até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir. Então, é algo que eu aprendi também com essa minha vivência com a minha mãe, com essa experiência, e muitas vezes eu ainda me pego tentando ser uma pessoa diferente, ou tentando colocar limites em algo que de repente eu preciso colocar, né? Em algo que, se a gente permitir, até onde eu permito que o outro vá, até onde eu permito eu ir na vida do outro. Então é muito tênue essa linha. Então isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe em relação a isso também, né? Porque e a gente herda muito essas coisas, a gente por conta da gente acreditar que aquilo é uma verdade, porque a gente vivencia aquilo, a gente sente aquilo, a gente vive aquilo. Não estou aqui dizendo ou julgando a minha mãe de ser certo ou de ser errado, só estou colocando um fato com a qual eu me deparei, reflito, entendo, compreendo e aceito. O fato da gente colocar limites, da gente entender que a gente também tem situações que a gente também precisa se posicionar. Não é machucar o outro, mas é também não querer que os outros me machuquem. E para isso eu preciso fazer uma mudança interna de amor por mim mesmo. Eu posso amar o outro, mas o quanto eu me cobro, o quanto eu me julgo, o quanto eu me critico, isso não é amar a si mesmo. E essa mudança interna que a gente faz, porque às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente se coloca num movimento de se cobrar demais
de perfeição, sabe? Eu preciso ser a mãe perfeita, eu preciso ser a esposa perfeita, eu preciso ser a pessoa perfeita. Agora, que tipo de perfeição existe? Qual é a perfeição? O que eu estou buscando quando eu estou buscando ser perfeito? Será que eu estou buscando a aprovação do outro? Eu estou buscando não sentir a dor da rejeição, de ser rejeitada pelo outro? Então, tudo isso diz respeito a esse movimento que a gente faz com a gente mesmo, de amor próprio, de se amar, de se auto-perdoar, de olhar para nós e perceber quais são as minhas imperfeições e quais são as minhas partes, a parte que eu tenho de talento e a parte que eu tenho que precisa ser melhorada. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer, é olhar pra gente com esse olhar amoroso, com esse olhar carinhoso, com esse olhar de aceitação daquilo que realmente a gente é, para que os outros possam nos aceitar como nós somos. E aquela pessoa que não nos aceita como nós somos, deixar que ela parta, deixar que ela vá, tá tudo bem. Então, isso é um movimento que eu queria trazer para vocês. Um movimento não, é uma reflexão para que vocês possam refletir sobre a vida de vocês, para que vocês possam olhar para a vida de vocês e perceber o quanto que talvez às vezes a gente se anula, o quanto talvez às vezes a gente se cobra demais, o quanto às vezes a gente busca uma perfeição que não existe, porque a gente quer ser aceito por uma determinada pessoa, por um determinado grupo, porque no fundo talvez nós não nos aceitamos como somos. Talvez nós não nos percebamos como pessoas, não nos colocamos como eu me aceito assim e tá tudo bem. E o quanto que quando esse movimento que eu faço, eu me coloco a serviço da vida e posso sim fazer diferente, posso sim ser diferente naquilo que eu preciso ainda melhorar. O tomar consciência não significa que a gente vá deixar de fazer. O tomar consciência significa eu tenho consciência de que eu faço dessa forma, ou eu sou dessa forma, e quando eu tomo consciência, eu escolho fazer algo diferente. Eu escolho fazer algo diferente dessa situação que eu estou. Então, quando eu tomo consciência de que eu preciso colocar os meus limites para que o outro também entenda até onde pode ir e até onde não pode, eu tomo consciência disso e coloco os meus limites. É isso. Então, se eu tomo consciência disso e não coloco os meus limites, eu não fiz uma mudança interna. Eu não coloquei esse limite realmente como algo que seja importante e que precisa acontecer. Então, quando eu tomo consciência, eu posso escolher fazer uma mudança em relação a isso, ou qualquer outra coisa que eu escolha. Então, é isso. E é parar de se cobrar, é parar de se exigir tanto. Que essa reflexão, então, o quanto que você se exige hoje. Para refletir e olha para a sua vida, seja honesto e sincero com você. O quanto talvez você tenha se cobrado, o quanto talvez você tenha exigido de você uma perfeição. Ou que você coloca um modelo para você, que você acredita ser um modelo de perfeição e que você quer alcançar. Eu acho que assim, é louvável e positivo a gente pegar uma situação e algo na vida para que a gente possa entender, poxa, eu errei aqui e que eu posso fazer diferente.
Só quando eu tomo consciência do problema é que eu consigo buscar a solução. Quando eu tomo consciência dos erros e das situações pelas quais eu sou e eu faço, é que eu posso resolver e fazer diferente. E aí, eu estou aqui também para fazer um convite para vocês. Eu vou abrir um workshop e se vocês tiverem interesse e quiserem, me procurem no privado. Tem o WhatsApp aí no meu Instagram, então me chamem ou no Telegram, no Instagram, ou no WhatsApp, no meu número que está aí, tá bom? Se tiverem interesse, para que vocês possam realmente modificar isso dentro de vocês, para que isso não se torne algo, para que vocês não tenham esse medo de ser quem vocês nasceram para ser, para que seja diferente, para que vocês tenham um presente, que vocês escolham fazer do seu presente algo diferente. Essa escolha, ela é feita agora. O futuro ainda não chegou, o passado já foi. O passado, às vezes, nos serve para olhar para ele, perceber o que aconteceu lá atrás, de errado ou de certo, para que a gente possa corrigir hoje, no presente, o que a gente quer ser, quem realmente a gente nasceu para ser. Esse é o meu recado para vocês. Espero que tenha feito sentido. Façam a escolha de vocês nesse momento, pois é no momento em que a nossa vida acontece. É aqui, agora. É o que a gente pode fazer diferente, é o que a gente pode fazer por nós, pela nossa vida. Independente do que foi no passado. Esse passado já foi. A gente não precisa carregar o peso do que já foi. A gente sabe o que é, a gente sabe o que foi, a gente pode sim escolher fazer diferente. Esse é o meu recado para vocês. E também esse comunicado, que se vocês quiserem participar, entrem em contato comigo pelo Instagram aqui, da página principal, ou no meu WhatsApp, tá bom? Espero vocês, para que a gente possa sim fazer essa mudança, para que a gente possa olhar para as nossas relações e ter relações saudáveis, relações plenas e saudáveis. E todos nós podemos, todos nós merecemos isso. Você merece isso. Tenho certeza disso. Então, eu te espero do lado de cá. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.